Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e eu desejo a você paz e saúde. E no programa de hoje nós vamos comentar do relatório da OECD-FAO. É o relatório sobre agricultura 2025-2034. Vamos comentar da economia mundial e também do aumento global de alimentos, que deverá crescer cerca de 14% até 2034. Vamos falar das exportações de carne bovina antes da taxação de 50% pelos Estados Unidos. E vamos falar dos fertilizantes que preocupam os agricultores, principalmente aqueles que ainda não adquiriram o produto. E eu vou conversar com a doutora Mara Rúbia Ferreira de Freitas, homeopática, farmacêutica, e nós vamos falar sobre esteatose hepática ou gordura no fígado. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando do relatório da FAO sobre a agricultura 2025-2034. O consumo mundial de alimentos de origem animal deve continuar em trajetória de alta até 2034, impulsionado principalmente pelo crescimento populacional, pelo aumento da renda e pela urbanização em países em desenvolvimento. É o que mostra o relatório OECD-FAO Agriculture Outlook 2025-2034, que foi divulgado agora pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, em parceria com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE. Segundo o documento, as economias emergentes, elas liderarão a expansão tanto do consumo quanto da produção de proteínas animais, com impactos relevantes sobre segurança alimentar, sustentabilidade e comércio internacional. De acordo com o relatório, o consumo per capita, o consumo por pessoa por ano no mundo, de calorias provenientes de alimentos de origem animal, como carne, leite, ovos, pescado, deve crescer por volta de 6% ao longo da próxima década. O destaque, no entanto, está nos países de renda média baixa, onde o avanço pode chegar a 24%, alcançando uma média de 364 calorias por pessoa. E esse crescimento reflete não apenas o aumento populacional nessas regiões, mas também a mudança de hábitos alimentares associada à urbanização e à melhora do poder de compra. Apesar dos avanços, o consumo em países de baixa renda ainda permanecerá aquém do recomendado. A ingestão média diária prevista nessas regiões é de 143 calorias de alimentos de origem animal, número bem abaixo das 300 calorias indicadas pela própria FAO como parte de uma dieta saudável. Essa disparidade ressalta a necessidade de políticas públicas voltadas à inclusão nutricional e ao acesso a alimentos ricos em proteína, especialmente entre as populações mais vulneráveis. E agora você vai ver que, na toada que vai a economia mundial, o aumento global de alimentos será, como nós já falamos, de 14% até 2034. E esse relatório da OECD-FAO Agriculture Outlook 2025-2034, que foi divulgado agora na semana passada pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO, em parceria com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, ela mostra que no campo da produção, o relatório estima um aumento mundial
de 14% na oferta de alimentos agrícolas e também pesqueiros até 2034. E esse crescimento será liderado pelas economias em desenvolvimento, que devem registrar os maiores ganhos de produtividade. Especificamente na produção de alimentos de origem animal, espera-se uma expansão de 17%, com destaque para carne, leite e ovos. Curiosamente, esse incremento vai ocorrer com um aumento relativamente modesto de 7% no número de animais de produção, indicando ganhos de eficiência e uso de tecnologias que aumentam a produtividade por animal. Em contrapartida, o crescimento da produção trará consigo um aumento de 6% nas emissões diretas de gases de efeito estufa, associadas à agricultura e pequena pecuária. No entanto, a intensidade de emissões por unidade produzida deve continuar em queda, sinalizando avanços em práticas mais sustentáveis. O relatório ressalta que a adoção mais ampla de tecnologias de baixa emissão, como manejo de nutrientes, pastagens melhoradas, agricultura de precisão e compostagem, pode reverter essa tendência e até reduzir as emissões em termos absolutos. E agora vamos falar um pouquinho das exportações de carne bovina antes da taxação de 50% pelos Estados Unidos. O desempenho das exportações brasileiras de proteína animal, ela voltou a se destacar na segunda semana de julho de 2025, contribuindo de forma expressiva para o superávit da balança comercial do país. De acordo com dados preliminares da Secretaria de Comércio Exterior, a SECEX, o Brasil ele registrou um superávit de 1 bilhão 98 milhões de dólares no período, impulsionado pelo crescimento de 7,1% nas exportações da indústria de transformação, setor no qual as carnes e derivados de origem animal mantêm papel de destaque. O principal vetor de crescimento da indústria de transformação na semana foi a carne bovina fresca, congelada ou refrigerada, que apresentou alta de 40,9% na média diária de embarques em relação ao mesmo período do ano passado. O avanço representa um acréscimo de 18,6 milhões de dólares por dia, consolidando a proteína como o principal item da pauta exportadora do segmento no período analisado. Esse desempenho, ele evidencia a resiliência do setor pecuário brasileiro, que mantém competitividade mesmo diante de mercados exigentes. Os embarques refletem a ampliação de acessos sanitários, negociações comerciais ativas e crescente demanda internacional por proteína de alta qualidade e também rastreável. Os dados consolidados mostram que a carne de frango, suínos e ovos continuam a exercer função estratégica na pauta exportadora brasileira. O país segue como maior exportador mundial de carne de frango, mantendo fluxo contínuo para mais de 150 países. No segmento de suínos, os embarques acumulados têm apresentado crescimento em volume e receita, especialmente com fortalecimento das relações comerciais com México, Filipinas e Vietnã. Já o setor de ovos atingiu o primeiro semestre de 2025 o melhor resultado de exportações da série histórica, com destaque para produtos processados in natura, em especial para o Oriente Médio. E agora vamos comentar do mercado de fertilizantes, que preocupa os agricultores, principalmente aqueles que ainda não adquiriu o produto. A análise do Itaú BBA
ela aponta que o mercado de fertilizantes segue com alta volatilidade e custos elevados. A ureia, por exemplo, em particular, teve variações expressivas no último mês, com os preços sendo impulsionados pelo conflito entre Israel e Irã e pela interrupção do fornecimento de gás natural israelense ao Egito. Com o fim do conflito, os preços cederam em relação ao pico observado, mas ainda se mantém em patamar elevado. A queda nos preços do gás natural e o retorno da produção no Egito contrabalançam a pressão gerada pela demanda indiana. A Índia não tem conseguido atender completamente seus volumes, o que mantém o mercado aquecido. Segundo o relatório, no segmento de fosfatados, o cenário permanece firme, sustentado por custos elevados de matérias-primas, oferta restrita e procura constante. O aumento nos preços do ácido fosfórico, insumo básico para o fosfatado, sinaliza uma tendência de valorização na cadeia produtiva. A demanda segue sólida no Brasil e na Índia, e de acordo com o Banco Itaú BBA, em relação ao mercado de potássicos, a análise aponta estabilidade. No entanto, acordos recentes entre China e Índia estabeleceram novos patamares mínimos para o produto no mercado internacional, sinalizando possível valorização futura. Brasil e Índia são os principais importadores no momento. A análise observa que a desvalorização do real pode agravar os custos para o setor agropecuário. A alta cambial encarece defensivos e fertilizantes, e no caso dos fertilizantes que já operam com preços elevados, o impacto tende a ser ampliado em função de uma possível piora na relação de troca com os grãos. E agora vamos falar da comercialização de produtos para animais de companhia, animais, os pets. O governo mexicano aprovou o modelo de Certificado Sanitário Nacional, o CSI, que viabiliza a exportação de produtos destinados à alimentação de animais de companhia aqui do Brasil. A medida ela foi confirmada pelo Ministério da Agricultura e pelo MAPA, Agricultura e Pecuária, que é o MAPA, de acordo com um comunicado oficial. A aprovação mexicana permite que empresas brasileiras do setor de nutrição animal ampliem a sua presença no mercado internacional. E essa abertura representa uma oportunidade para o setor privado brasileiro expandir os seus negócios no segmento de nutrição pet. O México, com cerca de 130 milhões de habitantes, é o segundo maior mercado consumidor de produtos pet na América Latina, ficando atrás apenas do Brasil. Segundo dados de 2024, o país importou mais de 2 bilhões e 900 milhões de dólares em produtos agropecuários brasileiros, entre os quais se destacam o complexo soja, proteínas, animais, café, produtos florestais. E com a nova autorização, o agronegócio brasileiro soma 393 aberturas de mercado desde o início de 2023. O avanço é resultado da atuação conjunta do Ministério da Agricultura e Pecuária e também do Ministério das Relações Exteriores. E depois do intervalo eu vou conversar com a doutora Mararrube Ferreira de Freitas, ela é homeopata farmacêutica, e nós vamos falar sobre esteatose hepática ou gordura no fígado. Nós voltamos já, é um minuto só. Nós estamos de volta e agora eu vou conversar com a doutora Mara Rúbia Ferreira de Freitas. A doutora Mara é homeopata, farmacêutica, e nós vamos falar sobre um tema muito interessante, é um tema
factual, muita gente com esse problema, e é um problema que às vezes é causado por nós mesmos, pela falta assim, de uma série de cuidados que a gente, infelizmente, não tem. Nós vamos falar sobre esteatose hepática, ou a famosa gordura no fígado. Doutora Mara Rúbia, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença, é um prazer tê-la aqui, está tudo bem? Está tudo bem, graças a Deus, então, e você? Tá bom, está ótimo, está excelente. Bom dia para você e para todos, né? Para todos. Doutora Mara, a gordura no fígado, ela, de maneira geral, ela é causada pelo consumo, vamos dizer assim, indiscriminado que a gente faz de enlatado, comida gordurosa, bebida, enfim, é esse estresse maluco que nós estamos vivendo hoje, né? Sim. E tem muita gente que tem esse problema e às vezes não sabe nem que tem. Não sabe, isso é muito comum. A pessoa às vezes tem um mal-estar, às vezes uma má digestão, fala, come às vezes exagerado, sente comi mal. Um boi hoje. Comi um boi, parece que eu não estou sentindo bem. Isso tem a ver muito com o metabolismo da pessoa, o metabolismo principalmente das gorduras, né, no fígado, porque nosso fígado é um filtro, né, de filtrar o bom, fazer as nossas reações enzimáticas do corpo, tudo que você come, normalmente, passa pelo sistema digestivo e vai para o fígado, né, para ser metabolizado. E com esse exagerado consumo de, muitas vezes industrializados, muitas vezes enlatados, muita gordura em excesso, né, gorduras ruins principalmente, porque existem as gorduras boas, né, existem as gorduras ruins. Infelizmente, a maioria da população usa as gorduras que não são boas, né. As gorduras muitas vezes hidrogenadas, gorduras vegetais, esses óleos vegetais que não são saudáveis. E muitas vezes a pessoa vai se intoxicando com produtos alimentícios que não, na realidade não são alimentos, são chamados produtos alimentícios, não são nem alimentos, né? Então, e esse excesso, às vezes, de consumo, né? Às vezes a pessoa come em excesso. Não o que ela precisa, mas muito mais do que ela precisa. Exagera, né? Exagera. Não consome coisas boas, né? Gorduras boas, vegetais, frutas, verduras, aquilo que é bom para desintoxicar o organismo dela. Aí ela vai alterando esse fígado, aí começa a acumular gordura nos hepatócitos, que a gente chama, né? Agora, nas células. Essa gordura no fígado, ela às vezes ela pode ser até letal, né? Sim, com certeza. Se a pessoa não se cuidar, muito bem, ela vai evoluindo, chega a uma cirrose, né? Chega a uma hepatite ou a cirrose, e aí vai, né? Vai complicando, né? Ela vai cada vez progredindo, se não for cuidado, né? E de maneira geral, muita gente, que eu até conheço um bocado de gente, às vezes acaba de almoçar ou jantar, às vezes janta mais tarde um pouquinho, vai a uma churrascaria, come até entupir, aí taca lá um sal de fruta ou qualquer produto mais ou menos que similar. Que falam que é digestivo, digestivo, né? Aí ele fala, não, daí então melhora um pouco. Mas isso pode ser até um sinal já problemático. Exatamente, porque às vezes a pessoa, como o sintoma é muito lento, ela demora a descobrir, então é sempre recomendável. Sentiu, vai no profissional. Nós da Integrativo, por exemplo, todos os profissionais, tanto os médicos, nutricionistas, farmacêuticos, atores, terapeutas, eles já fazem esse diagnóstico, né? Pede os exames, vê como que está essas enzimas hepáticas, vê como está funcionando cada órgão para tratar de uma forma mais corretiva, né? De uma forma que diminua esses sintomas e que diminua esse problema, o problema no geral, porque afeta o corpo todo, né? A gente sabe que um problema no fígado, ela não afeta só o fígado, ela afeta todo o sistema digestivo e, consequentemente, todo o corpo. Entendi. Né? Lá no prédio onde eu morava, tinha um sujeito lá, mais ou menos parecido com isso que nós estamos falando aqui agora. Ah, comi um boi, nossa, bebi uma cerveja, estou assim. Ele plantou até um pé de boldo. É sério, na entrada do prédio, ali no hall de entrada ali, justamente para isso, é incrível. Exatamente. Mas plantou, ali tinha um jardim e tal, ele plantou lá um pezinho de boldo. Claro que as plantas ajudam, mas a pessoa também tem que se ajudar, né? Procurar não exagerar em nada, né? Tudo com certo naturalidade, claro. do melhor para você, porque não é que é bom para um, é bom para o outro. Muitas vezes, e excesso de cervejas também pode provocar, excesso de cigarro, tudo que
contamina o corpo, né, de toxinas, até o próprio cigarro. Né? Entendi. Bom, e aí existem as plantas medicinais, como, por exemplo, a alcachofra, carqueja, dente de leão, chá verde. Nossa, tudo isso aí pode ajudar, né? são plantas maravilhosas para essa parte digestiva, hepática, né? São desintoxicantes, anti-inflamatórias, digestivas. Então, elas vão atuar de uma forma geral, melhorando esse metabolismo, né? Entendi. Que já está comprometido. Então, você pode fazer um revezamento de plantas. Entendi. Ou tomar uma fórmula que o prescritor vai indicar, que vai ver a individualidade. Cada um vai indicar as melhores plantas para aquela pessoa. Ou usar uma ou duas separadas na forma de chá também é possível utilizar. Aí tem o alecrim, açafrão, espinheira santa, jurubeba, né? Nossa, todas as plantas que têm uma ação assim maravilhosa, né? A jurubeba, por exemplo, tem até o pessoal que usa muito, até tem pessoas que fazem aquelas conservas de jurubeba, né? Coloca no arroz. Então, é uma planta muito boa nessa parte hepática. O cúrcuma, né, nem se fala, ele tem uma ação anti-inflamatória. Que é o açafrão, que é o né? nosso açafrão, né? É. Carqueja, tudo, alecrim, tudo são plantas que vai ajudar bastante a eliminar um pouco essas gorduras. É, mas quem está fazendo uso também tem que cooperar, Tem né? que Porque cooperar. não é, não, eu bebo chá todo dia, tá? Todo dia, mas e a gordura? E como é que você está como é que você está se alimentando? Como é que você está conduzindo sua vida? Você está praticando atividade física? Porque isso também ajuda a melhorar esse metabolismo hepático. Porque a atividade física vai agir no seu corpo todo, melhorando todo o seu processo digestivo, metabólico, né? Então, muscular. Então, tudo isso vai ajudar. Você está se hidratando bem, então tudo isso vai ajudar a pessoa a melhorar o funcionamento geral, né? O metabolismo geral do corpo. Quebra-pedra, hortelã, Quebra-pedra, maravilhoso. boldo, gengibre. Quebra-pedra, gengibre, são plantas assim... Quebra-pedra, inclusive, tem estudos, né, na USP falando dela em relação até a hepatite. A pessoa já pode estar com um comprometimento até maior no fígado, que ela tem uma ação muito boa. Já foi feita pesquisa. O quebra-pedra também, o gengibre, também planta digestiva maravilhosa. Então, todas essas plantas, o boldo, né, é maravilhoso. O boldo é muito bom, né? O boldo, só que sim, nunca igual o seu amigo lá, né, ficar toda hora tomando. Porque o boldo, ele tem alguma toxicidade se exagerar na dose, né? Então, você não pode, porque é uma planta medicinal, exagerar no consumo. Tomar demais, todo dia. Existe um tempo correto. Então, quem vai olhar isso? A pessoa que é especializada na área, que vai porque remédio bom também mata, né? Exatamente. Se for em excesso, mata. Exatamente. Em excesso, tudo faz mal, né? Aí tem o cardos mariano, suplementos, vitamina B, vitamina E, o L-metionina, né? Tudo isso ajuda, né? Tudo isso, né, é muito importante para você estar usando esses suplementos. Também tem vários que ajudam nessa questão, na recomposição desse fígado que já está danificado. L-metionina, vitamina E, vitamina C. Usar os óleos para cozinhar, né, principalmente o óleo de coco e o óleo de gergelim, não ficar usando aqueles óleos vegetais. Infelizmente, o óleo de soja, o óleo, às vezes, até de canola, são óleos que não são saudáveis. Então, dá problema, né? Evitar o consumo desse tipo de óleo. Cozinhar com o óleo de coco. Até a própria banha de porco, se for em pequenas quantidades, é melhor do que o óleo vegetal. E aqui vai até um alerta, isso é um fato pessoal, um fato que aconteceu comigo. De vez em quando é bom você que está nos acompanhando aí fazer um check-up. Check-up. Esse é fundamental. Nós tivemos aí até um probleminha aí no coração, justamente por falta de um check-up. E quando foi ver, a coisa já estava bem lá na frente. Então, toma cuidado. É fundamental você, pelo menos de 6 em 6 meses, uma vez por ano, vai lá, faz um check-up, uma coisa completa, que pode ter certeza que os resultados vão aparecer e prolongar sua vida um pouco mais. Porque muitas vezes o sintoma manifesta já com um quadro quadro mais avançado, grave, mais grave. E às vezes, mesmo assintomático, você pode ter alguma coisa que já está te comprometendo. Verdade. Então, a prevenção é o melhor fundamental. remédio, né? Doutora Mara, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado mesmo, foi um prazer tê-la aqui e até a próxima. Muito obrigado para você, obrigado a todos aí que nos escutam, né, que nos assiste. Obrigado. Obrigadão.
E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: não desista enquanto você ainda for capaz de fazer um esforço a mais. É nesse algo a mais que está a sua vitória. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa.